Mais uma vez por aqui. Eu estou fazendo participações, reportagem de campo, como era nos tempos de rádio, né? Lá de 2001, 2002. E hoje se comenta, se diz, a Globo se ferrou, né? É o que muitos dizem. Perdeu uma gama considerável ali de patrocinadores, de competições, e daí publicidades vão fugindo pelas mãos. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivendo uma época bem particular. Quem cobre o futebol aí há 30, 40 anos já percebeu, talvez não tenha feito esse exame ainda de consciência, mas já percebeu o quanto mudou a comunicação esportiva. E não foi só no cenário mundial, não. Quer dizer, não foi só nas grandes potências, não. Nas pequenas, médias e grandes. Você quer ver uma coisa? Falando aqui do nosso meio aqui da cidade de Indaiatuba, quando eu cheguei aqui em 1995, a Rádio Jornal tinha frequência em AM, mas não tinha, aliás, ela tinha frequência em AM e FM. E você saía, quem tinha rádio, eu gostava muito, muito de rádio. Eu tinha um Motobras, que era antigo rádio motor, né? Daí você tirava o botão do AM e colocava no FM sem mexer no ponteiro ali, que dizia para a esquerda ou para a direita qual era a frequência. Ela já saía da jornal AM e entrava na FM porque estavam na mesma direção. E ela transmitia futebol amador, transmitia o Primavera. Em 2009 passou a não transmitir mais o Primavera, voltou a fazer fazia alguns jogos ainda do amador e hoje não faz mais. Ainda tem uma frequência ativa em FM, migrou para o digital, o AM não existe mais. Naquela época também existia canais impressos, Jornal Tribuna de Indaiá, que era potente, tinha uma coluna que falava de tudo, mas basicamente o esporte, e era a coluna mais lida, aquela que todo mundo, quando corria no jornal, pegava e já virava a página para entrar na súmula. Chamava-se súmula. Depois passou um tempo, passou a se chamar, acho que corneta, mas era a súmula. E lá tinha pequenas notas, os drops, né, que hoje se chama de drops, pequenas notas falando, geralmente uma cornetada, seja no Amador, seja no Primavera, enfim. Esse jornal também deixou de existir, acho que coisa ali para 2014, 2015, não me lembro exatamente o ano. Nos últimos meses de vida, passei por lá, fazendo fotografia, depois fechou as portas. O jornal Votura também era impresso, também tinha edição digital. Estes jornais não estão mais nem no digital nem no impresso. Com a chegada de canais, e nós lançamos a primeira web rádio em Indaiatuba em 2008, Rádio AN Futebol, exatamente para transmitir o amador, futsal em maior destaque, depois do Primavera. Foi a primeira web rádio que surgiu em Indaiatuba. E daí surgiram, tinha também o Jornal Exemplo, tinha mais outro jornal aí. Hoje esses canais não cobrem mais esporte, não tem mais relevância na cidade. Alguns não existem mais, no caso do Votura e do Tribuna, que eu até achei uma pena, especialmente Tribuna, com uma potencialidade que era, com tanto nome como tinha, poderia ter migrado rapidamente para o digital e seguir a vida. Deixou de acontecer. Hoje tem aí 4, 5 canais no YouTube, inclusive o nosso aqui, falando de esporte, transmitindo ao vivo. Não temos ainda transmissões ao vivo nesse canal. E como eu dizia, eu faço participação no canal do Amadora Zona Sul, do João Batista Bolinha e do Emerson Pica-Pau.
de a gente estar cobrindo o futsal da cidade. E aí me veio na cabeça exatamente isso. A questão da chegada do digital no esporte, muitas rádios potentes de grande porte migraram também, mantém sua programação no AM e no FM, mas também mantém no YouTube. E os canais da YouTube, os antigões ali, deixou de fazer isso. E aí vai perdendo espaço ou deixando de existir, porque vão chegando outras ferramentas. E a chegada de canais como Esporte em Destaque, o Tag Drones, Amadora Zona Sul, aqui o nosso canal Correio, que antigamente era chamado de AN Futebol, tudo isso faz com que o esporte siga de pé, vivo e nativo. As entidades organizadoras seguem por aí, então, enquanto há futebol amador, há boleiro jogando aqui, ali, acolá, essas ferramentas de divulgação é sempre importante. É uma pena que a gente não conseguiu trazer para a história atual aqueles que fizeram parte da história lá atrás. Mas é uma perda que eu particularmente que gosto, julgo, assim que foi lamentável até, né? Há muito o que se lamentar. Mas, como dizia minha avó, né? Já que não pôde ficar, deixa que se vá. É isso. Meu nome é Cis, mais um vídeo aqui para o nosso canal Correio. Deixe seu like, se inscreva, comente. Esses assuntos são muito importantes para a gente. Fechou? Até a próxima.